Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma das figuras que não pode faltar no Olha Quem Está Falando nunca, né? Estávamos tentando já há um tempinho e agora sim está com a gente, jornalista, grande repórter, que você vai saber de muitas histórias desse sensacional repórter e, acima de tudo, eu falo com orgulho, meu amigo flamenguista. Senhoras e senhores, olha quem está falando, Gélcio Cunha. Ô, Gélcio, obrigado, quanta honra, cara. Pô, tá participando aqui do programa. Esse nome que você escolheu o programa, olha quem está falando. Pô, aí já é o cartão de visita do homem. Não é isso? É Muito verdade. obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceitado com a gente. Senhoras e senhores, Gélcio Cunha. Aliás, rapaz, eu sempre ouvia você no Amarelinho da Globo. Amarelinho da Rádio Globo. Rapaz. Quando começou, inclusive, teve uma época que o Brandão fez também, não? O Amarelinho, o Brandão fazia mais no futebol. Ele fez um tempo junto comigo. Ele fazia mais a madrugada, né? E fez um tempo quando eu já tinha sido promovida a chefia de reportagem, né? Ah, tá. Então, Alberto Brandão, o repórter que não deixa você na mão, repórter sabonete. É verdade. Como dizia o Apolinho, passa em cada lugar. Sabonete porque passa em cada lugar. Mas, Deus, como é que começou a sua história no rádio, especificamente? Meu amigo, na verdade, a minha história no rádio começou no primeiro ano primário, como era que se chamava antigamente, quando você entrava para o colégio aos 7 anos de idade, lá em Além Paraíba, Minas Gerais. Ali eu já ouvia o Jorge Cury narrando os gols do nosso Flamengo. Eu me lembro muito bem, o Jorge Cury pela Nacional, Valdir Amaral pela Globo. Eu ouvia, rapaz, dentro de um quartinho, o pessoal chamava de despensa. Tinha lá um tipo aquele baú, né, que ficava eu e minha irmã Gláucia, né, que sempre foi a irmã assim, mais chegada a mim, antes de casar. E ela ficava comigo ali, às vezes de madrugada, ouvindo. Eu não esqueço uma narração do Valdir Amaral com um gol do Flamengo contra o Colo-Colo do Chile, né? Em que o rádio, a onda ia e voltava. Você ouvia a parte. É isso. Entendeu? Eu sou de Muriaé, né? Que é pertinho de Além Paraíba. Isso, então o Flamengo atacando, por aí na hora do gol a onda sumiu. Na volta que a gente chegou à conclusão, quer dizer, gritamos o gol quando eles estavam comentando já. Do primeiro ano primário, né, do colégio lá em Além Paraíba. Eu com 7 anos, naquela época a criança não ia com 6 meses para creche, depois para a escola, não. Não, 7 anos. Eu peguei um copo, cada um tinha que fazer alguma coisa, né? E imitei dentro do que eu consegui o Jorge Cury. Atirou para a meta no canto, é gol! Do Flamengo, claro. Assim que começou a minha vontade de entrar pro rádio. Entendeu? Mas as pessoas perceberam ali que existia um talento ali, ou foi só mesmo aquela coisa de... Não, eu acho que perceberam, porque logo depois que passou um tempo, me convidaram, né? Claro, já não tinha 7, devia ter uns 10 anos, me convidaram para trabalhar lá. Trabalhar, criança, né? 10 anos, né? Fui para a Rádio Cultura de Além Paraíba, na época chamava Rádio Porto Novo. Entendeu? Aí você foi com 10 anos para a rádio, mas você foi Aí 10 anos foi ser repórter mirim. Ah, que legal. Repórter mirim. No tempo que tinha aquele fone grandão, aquele rádio a tiracolo, não é isso? Aí foi jogar lá na minha cidade, aí já um pouquinho depois, o Botafogo foi jogar contra o Além Paraíba. E o ponta-direita do Botafogo era nada mais, nada menos que o Zequinha. O pessoal que viveu aquela época lembra, o Zequinha. Se eu não me engano, ele era de Leopoldina, uma cidade que fica muito próxima à minha cidade. 60 quilômetros de Além Paraíba. Leopoldina, grande cidade. Deixa, inclusive, mandar um alô para um radialista que faz um programa fantástico, Getúlio Borges, da Rádio Cidade, lá em Leopoldina, que certamente vai acompanhar essa transmissão. Maravilha. Entendeu? Aí já foi fazer no campo mesmo, reportagem? No campo, o Estádio Municipal em Além Paraíba, que era o principal estádio lá. Aí no Estádio Municipal, Botafogo contra o Além Paraíba, estádio cheio. Aí eu vou lá entrevistar as pessoas, quando de repente o Zequinha batendo bola, rapaz. Ele dá um chute, pega aqui em mim, eu plá! Estatalei o microfone para um lado, o fone para outro, não sei o quê. O meu pai, que gostava muito de gozar os outros, mas não gostava de ser gozado, seu Guanaí, né? Ele... Vai
sai dessa rádio. Mas você desmaiou ou não? Não desmaiei não. Não desmaiei não, mas foi um negócio muito engraçado. Entendi, né? entendi. Não tinha celular antigamente para o pessoal registrar logo. Ninguém filmou, ninguém fotografou também, né? Entendi. Então, mas você continuou trabalhando naquele dia? Fez o jogo ou não? Parou ali? Não, aí eu fui para a cabine. Começou, você já contato com o microfone direto, com 10 anos, sensacional. Exatamente. Isso. Pouco depois, né, o meu pai me tirou de novo da rádio. Sabe por quê? Essa é uma história engraçada. Inventaram na cidade que o locutor esportivo lá, Edson Schettino, que está lá até hoje firme e forte, grande Edson Schettino, né, que ele me chamou para comentar um lance atrás do gol. Né? Aí eu virei e falei, Edson, mas o goleiro fez que foi, mas não foi, acabou fundo. Minha mãe era professora de português, rapaz, respeitada na cidade. Meu pai era diretor de colégios e chefe de disciplina. Porra, fez que foi, mas não foi, acabou fundo. Mas você que acabou sendo dono dessa frase... Não é nada, rapaz. Inventaram que eu falei isso, aí correu boato, igual não tem os fake news hoje. Antigamente eu também inventava notícia. News, né? Inventava, meu pai ficou uma fera, me tirou de novo. Ah, meu Deus. Bom, mas aí tu já estava enturmado com o rádio ali, e aí você ficou esse período lá e... Aí eu entrei para um conjunto musical, né? Conjunto Jetson. Que ano, mais ou menos? Isso na década de 70, 80, um pouco de 90. Aí você foi pro conjunto, mas o rádio acabou aí? Aí fui pro conjunto até que chegou na idade de eu fazer um vestibular. Fez vestibular. Eu fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para odontologia, levei pau nos dois, porque na verdade eu nunca fui muito chegado a estudo, tem que falar a verdade. Né? Eu fui aprendendo muito mais com a vida, principalmente depois que eu entrei para o rádio. Não é? Gostava de ler jornal. Isso aí já é uma grande coisa. Gostava de ouvir noticiário pelo rádio, repórteresso. Opa! Né? Depois, os jornais da TV Tupi, né? E depois da Globo, né? da TV Globo. Aí eu pensei comigo, eu tenho que fazer. Meu pai queria que eu fosse maestro, devido ao tocar piano. Eu só fui para o conjunto lá que eu te falei, de musical, porque eu tocava piano. Eu vou fazer, então, para agradar meu pai, fazer faculdade de música. Entendeu? Mas só que eu queria ser jornalista. Mas eu fiz na Federação das Escolas Isoladas, era uma universidade federal, FEFIERJ, entendeu? Que existia aqui no Rio na época. Aí eu passei. Não é porque eu estudava, não, porque eram poucas vagas e para música não tinha muita gente querendo. Entendi. Então passei no vestibular. Meu pai ficou feliz da vida, só que ele ficou muito triste quando eu cheguei uns dias depois. Falei, papai, eu fui reclassificado do vestibular para jornalismo na CUP, Centro Unificado Profissional de Jacarepaguá, lá na Rua Albano, pé da Praça Seca, num tempo que não tinha essa violência que tem hoje, que a gente podia sair tranquilamente na rua, não é? Aí meu pai, quando eu cheguei falando isso, rapaz, falou, meu filho, você vai para a faculdade paga, não tem recurso, não sei o quê. Ele ficou chateado, mas fez tudo para me estudar o jornalismo, entendeu? Pelo crédito educativo da época, entendeu? Ele conseguiu para mim, e depois que eu formei, um ano depois, ele começou a pagar, e pagou durante 4 anos o meu crédito educativo. Aí comecei, né, a estudar, e no segundo período de faculdade, por isso que eu falo com a meninada que está começando agora. Eu comecei no segundo ano, sempre no segundo período. Hoje, para você fazer estágio, por exemplo, no Sistema Globo de Rádio, né, você só podia fazer nos últimos 2 períodos, no último ano de faculdade, para você fazer estágio, aquele estágio, né? Aí, na minha época, não. Aí eu comecei num jornal pequeno, hoje está todo mundo querendo começar pela Globo, pela Record, pela Band, entendeu? E vai por aí, pelo SBT, e vai pelo aí afora. Não, que negócio é esse? Começa por um jornal pequeno, como eu fiz, jornal de bairro, ZN Jornal de Madureira. E no ZN Jornal de Madureira, do meu saudoso amigo Dario Paes, amicíssimo do Apolinho, do velho Apolo. O Dario me deu a primeira oportunidade. Aí o pessoal fala, mas ZN Jornal, para falar de notícia lá só de Madureira, não sei o quê.
Seus pais não devem ter gostado, não sei o quê. Pelo contrário. O ZN Jornal promoveu um jogo de futebol no Maracanã entre Flamengo e Madureira. Ele criou um troféu ZN Jornal, o Dario Paz. E quem foi entregar o troféu para o Zico? Rapaz, Elcio Cunha. Que pertencia ao time que ganhou por 1-0 só. Do Madureira. Do Madureira. Não me lembro nem se o gol foi do Zico. Mas qual foi o ano? Lembra? Ah, meu amigo, isso foi antes de 80. Foi na década de 70. Entendeu? Aí... Primeira página, Gelcio Cunha e Zico. Aliás, Zico e Gelcio Cunha de Além Paraíba. O que eu fiz? Peguei 50 exemplares do jornal ZN de Madureira, o ZN Jornal de Madureira, não é? Levei para minha mãe, Dona Xepa, Dona Carmita, professora. Minha mãe visitou as amigas todas. O jornalzinho. O jornalzinho. Maravilha. E pelo ZN Jornal, assim que eu comecei. Mas você não começou oficialmente na Rádio Globo, né? Não. No Rio, depois dessa experiência com o ZN lá. Com o ZN Jornal, né? O que eu fiz? Eu tinha um grande amigo, deputado federal por Minas Gerais, Fuádio Sayone, e quando eu saí de Além Paraíba para fazer jornalismo aqui, ele me deu algumas dicas. Ele virou e falou assim, ó, você tem que andar com a máquina fotográfica sempre, tem que saber falar inglês, tem que andar com a máquina, tem que saber datilografar e tem que andar bem arrumado. Entendeu? Tem que andar bem arrumado. Eu fui no Comando Militar do Leste pegar uma credencial para me poder cobrir o presidente da República da época, no regime militar, que era o João Batista Figueiredo. Sim. Entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei todo desarrumado, né? Calça jeans, cabelo todo... Cabelo de pessoal de conjunto, né? Barba pra fazer, não sei o quê. Aí eu fui lá entregar a documentação. Aí entrei, fui para onde o pessoal estava entrando, pro elevador que estava todo mundo entrando. Aí o cabineiro, não, o seu elevador é lá, pô... Seu elevador, menino, seu elevador é lá, entendeu? Aí eu fui para o elevador que ele falou. No dia seguinte eu todo bem arrumado, terno, parecendo um Mário Fofoca, não sei o quê. Aí fui pegar a credencial na 5ª sessão lá do Comando Militar do Leste, que era Relações Públicas, né? Aí o mesmo cabineiro vira, eu fui pro elevador que ele falou. Moço, por gentileza, não sei o que. Eu falei, mas onde o senhor falou que era lá? Depois que eu vi, porque eu estava bem arrumado. Entendi, é verdade, não. Tem que andar arrumado, então. Então o Fuad me deu essas dicas e me valeu muito isso. Daí o paletó e gravata. Hoje eu tirei o paletó porque eu estou sentindo calor. Mas que é uma marca sua, né? Essa gravatinha. Tanto que na Rádio Globo, Antônio Carlos, durante muitos anos, vamos dizer assim, ele perguntava, né? Quem te deu essa gravata? Quem me deu essa gravata foi o Fabiano, da JB-FM. Mas falei, Nelson, mas antes da Rádio Globo, teve qual rádio? No rádio, eu comecei atendendo o telefone, mas lá nessa rádio Guanabara, que virou Bandeirantes, um programa de 1 hora de música, para saber o que as pessoas queriam. Anotava e entregava. Só fazia isso, tá? Fiquei durante um período lá, até que eu fazendo faculdade, já estava quase formando, eu consegui 2 estágios ao mesmo tempo. Um para a Rádio Nacional, que era... Rádio Nacional. Rádio Nacional. E o outro, Rádio Tupi, que virou Super Rádio Tupi. Né? Fiz 1 ano estágio nas 2 rádios simultaneamente. Ih, que legal. De manhã na Nacional, à tarde na Tupi. Entendeu? E isso né? Quem estava lá você lembra, assim, locutores da Rádio Nacional dessa época? Da Rádio Nacional tinham vários, inclusive o Cury, né? Depois foi para a Rádio Globo. Depois que ele foi para a Rádio Globo, imagina só, eu trabalhando como estagiário numa rádio, meu ídolo, Jorge Cury, né? E vários outros. Agora, na Tupi, muito interessante, você não pode também desistir à toa, não. O Carlos Marcondes, que depois virou um meu grande amigo, né? Saudoso Carlos Marcondes, eu cheguei lá na Tupi para procurar emprego, né? Ele virou e falou assim, meu filho, você é de onde? Ele falou, eu sou de Além Paraíba. Ele falou, volta para lá, espera lá, de repente vai alguém daqui lá, te descobre. Assim mesmo, ele não estava num dia bom, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu respirei fundo, lembrei dos conselhos do Fuad, né? E fui para dentro do banheiro, chorei, não sei o quê, mas respirei fundo. Aí voltei, entrei em outra sala. Andei com o André Luiz, que foi marido da Selminha Schmidt, repórter do Globo. Grande Selminha. Sim. André. Ele era o
o secretário de redação da época, ou chefe de reportagem, né? Aí ele me deu o estágio, pra você ver. Só mudou a porta, né? Só mudou a porta. E nos primeiros dias, quem é que quis me dar uma... De brincadeira, claro, porque sempre foi marrento. Wagner Montes, nosso agora saudoso Wagner Montes, ele virou para mim e falou assim, pega lá o telefoto, o radiofoto, sei lá, o jornal que eu usava, né? O rádio era só Telex. Sim. Eu sempre tive uns amigos, né? Fernando de Barros, que hoje está em Volta Redonda, ele que me ensinou muito lá na Rádio Tupi, ele piscou o olho pra mim assim, aí eu descobri que era sacanagem do Wagner, entendeu? Aí depois o Jair Lopes Gomes, que era um tipógrafo lá na minha cidade, além Paraíba, fez um monte de cartãozinho de visita pra mim, entendeu? Aí eu cheguei, aí mostrei isso na Rádio Tupi, aí o Wagner, mano, se o Zé Mauro, que era o superintendente da rádio na época, vê você com esses cartões aí, entendeu? Poxa, não sei não, hein? Aí... eu também. Aí eu que também já era um pouquinho, estava começando a aprender a malandragem, mesmo fazendo estágio, malandragem no bom sentido, pessoal. Eu virei para ele e falei assim, aí que você se engana. O Zé Mauro é meu amigo, não é amigo nada. Ele era de uma cidade próxima da minha, Volta Grande, terra de Humberto Mauro, cineasta, o pai do cinema nacional, é mais ou menos assim. Sim. Tem um museu lá, Humberto Mauro. O Zé Mauro era irmão dele, de Volta Grande. Eu conheci a mãe dele, do superintendente da Tupi. Então eu joguei essa pra cima dele, entendeu? Aí depois ele ficou meu amigo pra caramba. É isso aí. Saudades. Trabalhamos junto também na Manchete com o Wagner Montes. Né? Com ele. Bom, aí você ficou lá no estágio na Rádio Tupi na Nacional, e aí depois disso que veio a Globo? Aí acabou o estágio, eu com um colega meu de faculdade, né? Ele formou e a gente teve uma ideia de montar um jornal na Zona da Mata de Minas, entendeu? Aí fomos para Miraí, a terra do queridíssimo, né? Do Ataúfo Alves. Eu conheço, né? Miraí. Cujo filho era muito meu amigo, Ataúfinho, morava do lado da Rádio Globo, na Rua do Rússio. Nós fomos para lá, eu fiquei num hotel lá, ele morava lá. Montamos o primeiro número do jornal, achando que ia conseguir patrocínio. O jornal ficou legal, rapaz. Jornal bem feitinho. Ficou bonito, era um jornal tabloide, só que a gente não conseguiu patrocínio. Não conseguiu patrocínio, aí voltamos para o Rio. Voltamos para o Rio. Primeira empresa que eu fui, procurar emprego. Rede Capital de Comunicações. Não fizeram um teste de microfone. Você sabia? Não. Aí eu não sabia falar. Quando eu comecei a falar na Rádio Globo, eu levei um esporro do Luciano Alves, que era um locutor, que era um comunicador famoso, Luciano Alves, sergipano, também já está no plano superior. Porque eu entrei no lugar do João Vita, que era o melhor repórter da rádio da época. Dividia com Pedro Costa esse prestígio. Entendeu? Então, eu caquejava e o Luciano Alves, pô, me dava esporro no ar, até que entrou um cara lá, um ouvinte, e virou, Luciano, eu entrei, sabe por quê? Ele falou, fala logo, menino, pra te mandar tomar. Aí mandou tomar naquele lugar, no ar. Se doendo por mim, um ouvinte. Maracanã, Frank Sinatra. Eu chego lá, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar, nunca falei no rádio. Iris Letieri, a locutora do aeroporto durante décadas, aquele vozeirão, aquela voz, linda mulher. Eu me lembro dela com o uniforme pode falar Pode, fica à vontade. Da Brahma, do Brahma Shop, um uniforme bonito, rapaz. Entendeu? Uniforme bonito. E Correia de Araújo foi um grande locutor da TV Tupi de televisão. Os dois da Rádio Capital. Entendeu? Junto com Joalmir Beck, Gerson Canhotinha de Ouro. Entendeu? Um time só de fera. Entendeu? E eles, o que eles falaram pra mim? Eu falo, eu tô sentindo que você não tá me pedindo, você faz o seguinte, você só fala o que a gente perguntar. Entendeu? Aí eles me perguntavam, tá chegando muita gente aí eu fui. Entendeu? Tá chegando muita gente, tem alguém famoso aí perto de você, não sei o quê. Aí eu falava, tem fulano de tal, tô vendo aqui. Não conhecia quase ninguém também, mas sempre tem alguém para ajudar. Claro. Pô, aí deu legal lá o Frank Sinatra? Pô, perfeito. Dali eu virei o repórter da Rede Capital de Comunicações. Tinham vários repórteres, uma equipe boa. Aí você ficou lá quanto tempo nessa rádio? Fiquei 3 anos.
Foi a rádio que eu levei minha primeira suspensão, porque tem uns colegas que querem puxar o tapete. Aí nesses 3 anos foi só lá na Rede Capital? Não. 15 dias depois que eu entrei na Rede Capital de Comunicações, eu fui na Rua do Rússio, na Glória, com um bilhetinho que o Fuad conseguiu para mim, um cartão do Ilídio, que é um grande advogado no Rio de Janeiro, entendeu? E ele mandou me recomendando para o Mário Franqueira, diretor de jornalismo do Sistema Globo de Rádio, na época do regime militar. Mário Franqueira, tinha fama de ser durão, não sei o que. Eu esperei, rapaz, por esse emprego 6 meses no mínimo, porque eu estava na rádio Tupi quando eu pedi. Sim. Cheguei lá para entregar o cartão, entendeu? Aí pintou um cara lá e falou assim, não, isso aqui não pode entrar não, ele não recebe assim, quem não conhece não. Aí eu fui pra praça, chorar. Praça do Rússio. Aí chegou um senhor que trabalhava na empresa, falou, não, filhinho, você calma aí. Vamos lá na portaria. Aí cheguei na portaria, tinha o Miguel, que era um porteiro que barrou o doutor Roberto Marinho. Sabe por quê? Porque tava sem crachá. Ué, o crachá tem que ser pra todo mundo. O doutor Roberto mandou premiar ele. Entendeu? Mandou premiar Miguel na portaria da Rádio Globo. Cheguei acompanhado desse senhor, o Miguel ligou lá pra cima pro Mário Franqueira, o Mário Franqueira mandou subir. Entendeu? Aí eu entreguei o bilhetinho. Ele falou assim, você tá fazendo estágio numa rádio fantástica, que é a Rádio Tupi. Quando terminar o estágio, você volta aqui. Aí eu voltei e consegui. 15 dias depois que eu estava na Rede Capital de Comunicações, na Rádio Capital, comecei na Rádio Globo. Que legal. Fiquei 3 anos na Rádio Globo fazendo apuração de notícias. Comandado, sabe por quem? Maurício Menezes. Mas não é esse, não é o danadinho, não. Sei, é o Maurício Menezes aqui, o grande Maurício Menezes. O cara que me colocou para falar na Rádio Globo pela primeira vez. E, pô, foi então, a Rádio Globo também já começou ali essa história de... junto com a Rede Capital, por isso que eu estou te falando, eu comecei muito cedo na Rádio Globo. Né? Fiquei 3 anos como apurador de notícias, até que a minha mãe virou e falou que ia escrever. Como eu não falava na Rádio Globo, né? A não ser uma vez ou outra, o pessoal não tinha muita animação. Entendeu? Eles queriam o rádio, pô, o cara tem que falar. É verdade. Cheguei pro Mário Franqueira no banheiro e falei para ele que a minha mãe tinha mandado uma carta para o ministro das Relações Exteriores, Saraiva Guerreiro, da época, né? Que foi conterrâneo dela, colega de infância, minha mãe professora de português, francês, não sei o quê, né? E ele respondeu a carta dela, falando que podia aguardar que ia sair um emprego para mim na Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. E eu queria que trabalhei com a Companhia Siderúrgica Federal, nada contra, com uma empresa importantíssima. Tenho centenas de amigos conterrâneos que trabalham lá. Mas o seu negócio era rádio. Mas meu negócio era rádio, não é isso? Meu negócio era rádio. Então eu falei isso com o Mário Franqueira dentro do banheiro. Eu todo assim, meio benidado, falei, eu queria falar um negócio com o senhor, daqui a pouco o senhor pode me receber. Fala logo, menino, dentro do banheiro. Ele fazendo xixi aqui, eu fazendo xixi ali. Aí eu falei isso pra ele. Minha mãe escreveu pro ministro, eu não quero. Aí ele falou, mas você não tá trabalhando no rádio? Eu falei, mas eu não falo. Ele precisa ouvir lá em Além Paraíba, precisa ouvir minha voz. Aí, depois de conversa isso. No mesmo dia, à noite, ele tirou o João Vitor, que era o melhor repórter do Amarelinho, e botou o Gelcio Cunha. Entendeu? No lugar do João Vitor. Era o João Vitor e o Pedro Costa. E eu e o Pedro Costa. Tinha um outro repórter, Roberto Magrassi, entendeu? Então me botou no Amarelinho, onde eu fiquei 11 anos no Amarelinho. Mas e o Antônio Carlos, como é que entrou na sua... Porque você também trabalhou muitos anos com o Antônio Carlos. 22 anos, se eu não me engano, né? O Antônio Carlos foi o seguinte, eu era chefe de reportagem, o Antônio Carlos pegou e chegou lá na Rádio Globo com um novo contratado. O Luciano Alves foi para a Rádio Tupi e o Antônio Carlos foi para a Rádio Globo. Fazia horário de 5 às 7 da manhã. E eu pegava 4h30 da manhã como chefe de reportagem. Quando o Antônio Carlos chegou, eu nunca deixei de falar no microfone, mesmo como chefe, mesmo como supervisor, né? E eu entrei falando, né? Dando a notícia no início do programa dele. Aí eu peguei e falei o que o Dirceu Rabelo, grande locutor da TV Globo. Dirceu Rabelo, né? Grande referência. Exato, o Dirceu Rabelo falava, teve uma época que ele falava, tá na Globo, hein? Ele falava assim na Rede Globo. Aí o Antônio Carlos entrou e falei, bom dia, Antônio Carlos, tá na Globo, hein?
Então assim que eu comecei com o Antônio Carlos e fiquei com ele 22 anos. Ô Gelson, o Olha Quem Está Falando, eu gosto de registrar que porque algumas pessoas às vezes confundem essa história. É para mostrar a história do rádio através de pessoas que trabalharam no rádio, que viveram esse período, porque tem muita coisa que acontece que a gente às vezes não lembra, ou a gente está falando quem gosta de rádio, ouvinte, até os próprios profissionais de rádio que às vezes não lembram de algumas histórias, e quando você conta, você como personagem, você e as pessoas que passam por aqui, isso nos traz assim lembranças bacanas, por isso que eu acho que a gente vem aqui no Olha Quem Está Falando para isso. E uma das coisas que a gente tem aqui é o microfone aberto, que é exatamente uma história que conta, que seja engraçada naturalmente, mas que marcou a sua vida especificamente no rádio. Você já contou lá aquela história da bolada, né? Com 10 anos no campo, mas tem alguma... O Maurício botou no plantão de notícia uma do Haroldo, que eu falando do seu Turíbio, uma história do ouvinte nosso, né? Que eu me alonguei demais. Eu fiquei com 10 minutos falando e não conseguia parar. O Haroldo ficou pé da vida. Eu já não aguento mais o seu Turíbio. Eu vou te agradecer, cara, imensamente, porque já estamos chegando ao final aqui, pela sua disposição. O Gelson dele falou, não, eu falei, vou na sua casa, não tem problema algum, e está aqui com a gente. Eu queria te agradecer imensamente. Porque você, além de tudo, de uma história, né, de ter um potencial para o rádio, né, que você ainda tem, acho que você ainda pode voltar com certeza. Você tem essa ideia? Já viu daquele negócio? Nunca diga que dessa água não beberei, né? Não. Eu gosto de rádio, mas no momento eu estou interessado em recuperar o tempo que eu perdi em relação às redes sociais. Sim. Muito legal. Gelson, muito obrigado. Eu que agradeço o carinho, obrigado pessoal pela paciência de me aturar. Senhoras e senhores, Gelson Cunha, com muito orgulho aqui no Olha Quem Está Falando, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.